Bairro na TV está em um bairro da zona sul de Campinas que recebeu o nome por causa dessa ponte, a Ponte Preta. Ela foi construída no final do século XIX para ligar o centro ao Cemitério da Saudade. Mas além dela, aqui tem muita história escondida em ruas e imóveis. Vamos conhecer um pouco dessas curiosidades? Razão do nome, obviamente, é pela Ponte Preta que ligava o bairro Alto à Ponte Preta, que era o ponto mais elevado da cidade, que foi construída para dar ligação com o perímetro urbano. Mas antes de ganhar esse nome, aqui foi caminho para que os bandeirantes fossem em busca das pedras preciosas. A abolição em direção a Oscar Leite é o provável caminho geral dos Goiáses, ou seja, os bandeirantes que vinham de São Paulo paravam por essas redondezas em busca das pedras preciosas. Então tem uma ligação com a proto-história da própria cidade. O bairro começou mesmo anos mais tarde com um quadrilátero de ruas. As atuais ruas da Abolição, Vitoriano dos Anjos e Álvaro Ribeiro e a Avenida da Saudade. Essa região era conhecida como Fundão e aqui tinham muitos fazendeiros. Fundão era fazendeiros, eram fazendas que venderam em chácaras e sítios e os chacareiros e os sitiantes venderam grandes lotes. Da época em que a Ponte Preta era conhecida como Fundão, uma história trouxe um monumento para o bairro. A hoje capela de Nossa Senhora da Penha, também conhecida como Santa Cruz do Fundão, marcou o suicídio de um escravo que estava a caminho de outra fazenda. O escravo que sai da fazenda vai ser transferido para uma outra fazenda e carrega consigo uma carta que ele imaginava ser a carta de alforria dele. Mas quando ele pede para alguém ler essa carta, aqui nesse local, ele para e aí essa pessoa lê e na verdade ele vai ser transferido, ele vai ser vendido e ele vai tomar um castigo. O antigo senhor pede para ele tomar um castigo desse novo senhor e aí ele resolve então suicidar. Na beira da estrada, uma pequena cruz foi colocada na época para lembrar a morte do escravo. O símbolo acabou levando fiéis e se tornou uma capela. Hoje o túmulo do escravo ainda está lá, do lado da igrejinha. Essa pequena cruz colocada nas estradas até hoje é um costume muito brasileiro esse, né? Onde morre alguém, coloca perto de uma estrada, coloca-se uma cruz. E essa cruz então evolui para uma capela. E aí começa uma devoção a Santa Cruz, né? Tanto é que essa capela tem o nome de Santa Cruz do Fundão. Fundão porque é a parte mais longínqua do bairro da Ponte Preta. A devoção dos fiéis também fez com que festas começassem a ser criadas e se tornassem famosas aqui na Ponte Preta. Jornais da época convidavam a população e também relatavam o que tinha ocorrido na festa. Em 1875 essa capela fica maior e começam a haver festas populares aqui, festas religiosas. E aí então, com o passar do tempo, essas festas vão crescendo, começa a primeira festa em 1875, a segunda, a terceira, o que começa pequeno atinge um nível, uma quantidade de pessoas muito grande e se torna então uma festa que é referência em todo o bairro da Ponte Preta. Tempos mais tarde, algumas obras atraíram novos moradores para o bairro e um deles foi a construção da estrada férrea que ligava Campinas a Jundiaí. Um ponto de atração do bairro foi a construção em 1871, 1872 da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Na verdade, a estrada Jundiaí-Campinas. Eu, como campineira, diria Campinas-Jundiaí. A construção do primeiro reservatório de água também foi outro ponto de atração para o bairro. Muitos se mudaram para cá para ficarem mais perto do trabalho. Outro ponto de atração foi a construção da caixa d'água. A caixa d'água ela foi construída em 1991
e também demandou um número bastante significativo. Quem passa pela Avenida da Saudade não imagina que aqui está o primeiro reservatório de água de Campinas. É daqui da Ponte Preta que as casas começaram a receber a água encanada. Então havia necessidade de um reservatório. Na verdade, esse daqui que nós estamos, ele ganhou o nome de caixa de acumulação. Ele recebia água das nascentes de Vinhedo, que era através do córrego Bom Jardim e do Iguatemi, e acumulava nessa onde nós estamos aqui. E aí, a partir daqui, abastecia toda a região, a área central de Campinas e também alguns bairros. Mas antes de contarmos a história do primeiro reservatório, vamos falar como surgiu a água canalizada. O primeiro sistema de abastecimento de água pode ter surgido no Império Romano no ano 312 a.C. Chamado de Aqueduto Aquapia, foram construídos reservatórios, banheiros públicos e até chafarizes. Ele também pode ter surgido no Egito, quando o homem fez canais do rio Nilo para aumentar a produção agrícola. No Brasil, o primeiro poço teria sido construído em 1561 para abastecer o Rio de Janeiro. Já em Campinas, o reservatório, que foi inaugurado em 1891, foi todo construído em arcos de tijolos, um visual que hoje está escondido. Ele é feito de tijolos, né? Ele tem uns arcos, né, que fazem toda a estrutura desse reservatório. Então, além de ele ter sido muito importante à época, né, e hoje historicamente ele é importante, ele também tem um visual muito bonito. A inauguração da caixa de acumulação de água foi o pontapé para que hoje nós pudéssemos ter água nas torneiras de nossas casas. Foi, na verdade, o início de um abastecimento direto, né, através de uma caixa de reservação. Então, a partir deste reservatório, pôde-se abastecer toda a região da área central, como eu disse, e também dos bairros. Então, foi importante a construção desse reservatório, que ele foi inaugurado em 1891, né, um reservatório histórico da cidade de Campinas, o primeiro reservatório da cidade de Campinas. Então, ele teve uma importância muito grande para a cidade. Da frente do reservatório também foi feita a primeira medição de água de Campinas. Nós tivemos a primeira medição de água nesse reservatório, né, a partir desse reservatório, abastecendo a área central e alguns bairros, foi feita a primeira medição de água na cidade de Campinas. Tanto a qualidade que era entregue para a população de Campinas, como a quantidade, né? Então nós temos naquela capela ali atrás um registro, né, grande, onde ele media a saída dessa água para abastecer a área, e também ali nós captávamos aí uma amostra dessa água para fazer a qualidade. A Sanasa pensa em abrir ao público este reservatório, mas ainda há alguns empecilhos para serem resolvidos. Nós estamos com estudos muito detalhados, né? Porque nós primeiro precisamos ver toda a parte de acesso a esse reservatório, né? Porque não é simplesmente abrir e colocar uma escada. Nós temos também um acesso que nós temos que ter, um acesso de acessibilidade mesmo para as pessoas com deficiência, para se ter também, né, essa visitação. Então, há sim esse projeto de se transformar esse reservatório num museu, mas ainda nós estamos na parte de estudos para ver a viabilidade. É aqui na Ponte Preta que fica a empresa mais antiga de Campinas no mesmo endereço. Essa fábrica de artefatos de cimento está na rua Álvaro Ribeiro desde 1927. Dentro dela tem muita história campineira guardada. A empresa começou com o pai e o tio do seu Arley, os irmãos Zaratini. Por necessidade de fabricação de muitos elementos para acabamento da estação da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, aqueles túneis das plataformas, etc. Aquele acabamento do barrado em granilite, que está lá até hoje, né? Então, como não existia quem pudesse fabricar isso aqui em Campinas, o meu pai e meu tio foram obrigados a montar uma oficina para fazer isso. Na época, as fachadas dos imóveis eram cheias de detalhes, o que demandava uma grande produção de artefatos de cimento. As fachadas eram a parte principal da obra, né? Era o espelho da obra. Não interessava muito
o interior. O que interessava era mostrar a casa por fora, vamos dizer, toda a suntuosidade das obras públicas, especialmente, era a fachada. Além dos modelos de cimento, o Seu Arley também guarda uma raridade. Este painel estava no altar da Igreja do Rosário quando ela foi demolida. Quando a Igreja do Rosário foi demolida para alargamento da França Glicério, eles quiseram preservar o coroamento do altar-mor da igreja. Tiraram aquele painel e ele foi levado para lá. Depois os padres esqueceram de colocar lá em cima, não cabia mais. Então aquilo eles não sabiam o que fazer e puseram à venda, eu comprei. E quando perguntamos por que Seu Arley nunca mudou a fábrica de lugar, ele foi categórico. Aqui não tem o que mudar, porque a nossa estrutura são mesas de concreto. Então, se for pensar em mudar, não vai mudar nada, tem que fazer tudo novo, né? Depois de uma história de mais de 90 anos no mesmo lugar, Seu Arley, que começou cedo na empresa do pai, se tornou uma testemunha das transformações do bairro. Mudou tudo, né? Aqui não tinha nada, aqui era o caminho do cemitério, que era um negócio assim meio... né? Então aqui não tinha nada praticamente, né? Aqui passava enterro aqui. Há 33 anos, este colégio também se tornou um dos marcos do bairro. O início dele, na verdade, foi em outro local. A escola adventista, ela foi fundada na igreja adventista lá no Cambuí. E lá no fundo da igreja tinha 2 salas. Uma era usada para aula e a outra para a diretoria, a tesouraria e outras coisas. Mas lá já estava muito apertado, porque o número de alunos ia crescendo. Então, nós fomos procurar um terreno e uma própria aluna nossa indicou esse terreno aqui da Ponte Preta. Vamos fazer uma pausa nessa história para contar outra. O adventismo surgiu nos Estados Unidos em 1863, com um grupo que tinha como objetivo pregar sobre a volta de Jesus ao mundo. No Brasil, a religião chegou em 1896, quando a primeira igreja foi fundada em Santa Catarina. A igreja adventista, ela ela aceita toda a Bíblia como sendo inspirada por Deus, ela proclama as 3 mensagens angélicas e os adventistas do 7º dia, eles acreditam muito, né, na segunda volta de Cristo. De volta para a nossa história, o Colégio Adventista chegou na Ponte Preta em 1985. Em 81 foi comprado o terreno aqui neste bairro. Aqui existiam algumas casas, algumas pessoas que moravam. A inauguração desse colégio em 1985. Então aí há 33 anos nós estamos aqui fazendo diferença nesse bairro. É um bairro assim bem tradicional na cidade, né? Nós temos aqui a Ponte Preta, o time, uma ponte bem conhecida aqui, que é a própria Ponte Preta, e nós fazemos parte dessa história. Desde então, o colégio tem alunos de várias religiões para receber ensinamentos acadêmicos e espirituais. Nosso colégio é um colégio confessional, assim como outras escolas, outros colégios na cidade confessionais. Como qualquer colégio, a educação é muito ampla. Ela tem, o grande objetivo é realmente construir, profissionalizar, fazer com que ele seja aprovado em vestibulares, como qualquer outro colégio. Mas um grande diferencial tem no Colégio Adventista. Além dessa questão educacional, acadêmica, nós nos preocupamos também com a parte física, mental e também espiritual. E o crescimento dos alunos é motivo de orgulho para uma das funcionárias mais antigas da escola. Eu fico muito feliz, porque a gente acompanha os alunos desde quando eles entram aqui no pré, no jardim, no maternal, e depois eles vão crescendo, se tornam homens valorizados, com profissões definidas, muito bem conceituados, né? E se casam, trazem os seus filhos de volta para a escola e esses pais vêm buscar os seus filhos. É muito bom, eu fico feliz. A cada um que eu vejo, eu vi eles crescendo, acompanhando. O bairro também abriga o time mais antigo do Brasil em atividades ininterruptas, a Ponte Preta. E também a Câmara Municipal,
pra mostrar o seu. E claro, a TV Câmara Campinas. Ponte Preta inflamante. Quem caminha pelas ruas aqui do bairro certamente já ouviu seu Manuel cantar. Varredor, ele tem o sonho de ser um cantor famoso. Mas enquanto isso não acontece, as manhãs da Ponte Preta ficam mais alegres. Por que você está brincando com meu sentimento? Assim eu não aguento, assim eu não aguento. Eu sei que ficar sem te ver é perca de tempo, assim eu não aguento, assim eu não aguento. Seu Manuel nasceu na Bahia. Lá ele ajudava nas plantações de cana, algodão, milho e feijão. Mas foi na adolescência que ele começou a cantar. Na minha época lá na Bahia, né, dos meus 13, 14 anos, sempre trabalhando lá na lavoura de algodão, milho e feijão, cantando música do Amado Batista, né, que eu tenho um sonho de um dia conhecer a ele. E Leonardo, e Zezé de Camargo Luciano, outras músicas aí, a música gospel também, né? Então isso me traz alegria. O primeiro violão foi um brinquedo que a mãe comprou. Fui lá na igreja Bom Jesus da Lapa, né? E lá minha mãe conseguiu comprar um violãozinho de brinquedo para mim. E aí nesse violãozinho de brinquedo eu me apaixonei pelo violão. Foi indo que até depois dos meus 15, 16 anos, 20 anos aí, que eu consegui comprar um violãozinho. Muito difícil, mas consegui. Antes de continuarmos a história do seu Manuel, você sabe como surgiu o violão? O instrumento de cordas com uma caixa de madeira tem duas hipóteses para o surgimento. A primeira diz que ele seria derivado do alaúde árabe e levado pelos muçulmanos para a Península Ibérica. Já a segunda diz que ele se derivou da cítara romana e se expandiu com a dominação do Império Romano. No Brasil, o primeiro instrumento de cordas foi a viola de 10 cordas, trazidas pelos jesuítas portugueses que vieram para catequizar os índios. Com a paixão pela música e a falta de recursos, ele mesmo construiu uma sanfona. Na época lá eu fiz uma sanfoninha de madeira, né? Fiz uma sanfoninha de madeira. Aí com a caixa de papelão, com as correias de sandália e o fole era com a boca, porque não tinha nada, então a gente fez isso aí. Em 2005, seu Manuel veio para Campinas em busca de uma vida melhor. Hoje, trabalha varrendo as ruas da Ponte Preta. No bairro, ele ganhou reconhecimento e amizade da população. A gente tem um bom reconhecimento aqui na Avenida da Saudade, Abolição, Ensemões, Oscar Leite, né, Marechal Carmona. Já trabalhei também em volta ao campo da Ponte Preta, né, uns anos atrás. São muito bem recebidos, né? Recebido na empresa onde eu trabalho, com a galera de lá, né? Então é o meu dia a dia lá, já chegar cantando e alegrando o povo. E aqui nas ruas o senhor canta também? O pessoal comenta do senhor tá cantando? Comenta. E às vezes tem uma letra que eu fiz, né? Homenageando um grande amigo meu aí, que ele tinha separado da namorada, né? E eu peguei e fiz essa letra. Ele foi contou a história pra mim, eu já fiz a letra. Que é mais ou menos assim, ó. Ela está de novo na minha cabeça e eu não sei o que ela fez pra mim ficar assim. Ela está brincando com meu sentimento, hoje eu vou levar essa mulher pra mim. Eu já tentei falar com ela, não consegui. Bati na porta, ela não me atendeu. Depois andar dizendo por aí que o culpado dessa história sou eu. O companheiro dele é outro Manuel. A dupla trabalha junta há 5 anos. É tanto tempo que até se tornaram amigos. É muito bom, né? O dia a dia trabalhar com ele, eu me sinto muito feliz, muito bom, né? Graças a Deus, nós se demos muito bem, que eu mesmo falei. Muito bom. Eu quero que permaneça sempre. Manuel tem 2 sonhos. O primeiro é de gravar um CD e o segundo, conhecer o Amado Batista. Eu tenho o maior sonho que, já sabe, uma pessoa me vê o meu trabalho, né? E me ajuda a gravar um CDzinho, né? Depois do meu horário de trabalho, vender o meu CD para mim conseguir um dinheiro e comprar uma casa, né? Que eu pago aluguel, né? Então a situação é meio difícil. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou chegar lá sim. As músicas de um Manuel deixam outro Manuel feliz. E o desejo do parceiro é que o cantor siga a carreira. Eu gosto também. Eu não sou uma pessoa que sou da música, que canta música, mas eu gosto de ouvir, né? Muito bom. E eu quero que ele siga a carreira dele. Que Deus que ajude ele, né? Forte aperto de mão.
parar, pode falar, pode falar, pode falar. Ô, meu grande amigo, no ritmo aí do Amado Batista. E para finalizarmos o programa, é sempre bom conhecer um pouquinho das receitas dos bairros, né? Aqui na Ponte Preta tem uma choperia que foi aberta recentemente, mas que já está fazendo maior sucesso. E é sobre isso que eu vou conversar com o Pedro Silva, chapeiro. Pedro, um dos lanches que está fazendo muito sucesso aqui é o lanche de hambúrguer de costela, é isso? Exatamente, nosso lanche é hambúrguer de costela. Conta um pouquinho, como é que vocês resolveram colocar esse lanche no cardápio? Conta um pouquinho pra gente dele. Então, o cardápio a gente montou baseado no que a gente gosta de comer por aí. A gente tentou colocar uma coisa inusitada e que agradaria o paladar de todo mundo. E o hambúrguer de costela é um dos que fez o sucesso, então? É. E pra gente fazer esse hambúrguer de costela vão alguns ingredientes que você até já separou aqui pra gente, né? Isso Conta mesmo. um pouquinho do que vai nesse hambúrguer. Então, para fazer esse hambúrguer, os ingredientes para fazer hambúrguer geralmente é bem a gosto. A quantidade de tomate, de rúcula e essas coisas. Então a gente vai colocar tomate, rúcula, parmesão, bacon, cream cheese, o hambúrguer de costela e o pão brioche. Certo. Pedro, com a chapa já ligada, qual que é o primeiro passo para começar o lanche? A gente vai colocar o hambúrguer na chapa. E tem algum segredo para fazer o hambúrguer? Como que é? Então, o hambúrguer eu gosto de deixar a chapa ela bem quente, assim, fumaciando mesmo, porque aí quando a gente coloca o hambúrguer na chapa, ele fica com cheirinho e sabor churrasco. E se a pessoa não tiver uma chapa em casa, quiser fazer numa frigideira, dá pra fazer? Dá sim. Mesma coisa na frigideira, deixa ela bem fumaciando. Se for superfície antiaderente, não precisa colocar óleo. E o ponto do hambúrguer, como que a gente faz pra saber qual é o ponto? Porque esse é um hambúrguer mais grosso, né, que a gente tá acostumado a ver. É, ele demora um pouquinho pra ser feito. Eu, geralmente, eu levanto um pedacinho de carne aqui, ó, pra ver como que ele tá no meio. E você deixa fazer de um lado primeiro, para depois fazer do outro? Eu tento deixar geralmente uns 3 minutinhos de um lado e 3 do outro. Pra ver como é que tá e depois eu continuo, tipo, pra chegar o calor até o meio e ele não ficar cru no meio. Eu gosto bastante de apertar ele também pra, tipo, secar o caldinho do meio e ele ficar pronto mais rápido. E agora, então, é a vez do outro lado fritar um pouquinho, é isso? Tem um tempo que você deixa o segundo lado ou é o mesmo tempo do primeiro? Mesmo tempo do primeiro. É. Eu vou bastante olhômetro também, vou vendo como é que tá as beiradinhas aqui pra ter uma noção se o calor já chegou até o meio. Pra não deixar passar do ponto também. E aí você vira de novo, Pedro, é isso? Isso, só pra ter certeza como que tá esse lado aqui de baixo. Aí agora a gente pega, como a gente já virou dos dois lados, abre um buraquinho, tipo, o mínimo que conseguir aqui no meio pra dar uma olhada. Ó, como ele tem bastante água ainda, dá pra gente ver que ele tá bem cru no meio. E esse lado aqui, ele ainda não tá formando casquinha de pronto, então quer dizer que ele tá... acabou de começar a ficar bom. Entendi. Eu gosto sempre de apertar ele bastante pra ir saindo desse caldinho. Aí agora que ele tá quase ficando pronto, a gente coloca os outros ingredientes na chapa. Tá, e qual que é o primeiro ingrediente? O primeiro ingrediente, quando o hambúrguer tá ficando quase pronto, a gente coloca o bacon. E tem algum motivo essa ordem? Então, o bacon a gente coloca primeiro, que é só pra dar uma esquentadinha nele. O bacon também você deixa até dar algum ponto nele? Como é que funciona? O bacon, o ponto dele é até ele ficar douradinho dos dois lados. Tá. Aí a gente coloca o queijo pra derreter, pode colocar direto na chapa. Eu gosto de colocar uma aguinha, porque o vapor dela ajuda o queijo a derreter. Legal. Esse é um queijo parmesão, né, que você tá usando. Isso. É, podia na verdade até colocar o queijo primeiro, que o queijo demora mais pra ficar pronto. E o bacon aqui já tá quase pegando ponto. O hambúrguer a essa altura também já tá quase no ponto? O hambúrguer já. Ó, na verdade, pra quem gosta dele mal passado, ele já tá até bom. A gente deixa ele aqui nesse canto, que a chapa não é tão quente, ainda mantém ele quente.
mas cancela o preparo. Esse aqui, o bacon já está no ponto também, a gente pode colocar para cá. Agora é só esperar o queijo derreter. Agora, o hambúrguer de costela, ele não é tão fácil assim de ser encontrado no mercado, né? Ele não. São em alguns açougues específicos e dependendo do preparo deles, a gente não compra não, porque tem que ter o sabor bom. Agora, se quem quiser fazer em casa, pode ser com hambúrguer normal? Pode sim. Ó, agora que tá quase tudo pronto, a gente pega e coloca o pão um pouquinho na chapa. Quem quiser pode passar uma manteiguinha, alguma coisa assim. Eu gosto de passar ele no óleo aqui do hambúrguer, que aí dá um saborzinho. Isso é importante fazer, porque o pão dá uma selada e não absorve tanto o líquido da carne, o pão não fica encharcado. Legal. Nossa, esse aqui é o ponto, até passou um pouquinho. O queijo, se ele estiver muito úmido assim e estiver fazendo em chapa, joga ele pro lado mais quente, que aí ele dá uma secada. Entendi. A gente vem, e se for fazer numa frigideira, é o mesmo procedimento com o queijo? É o mesmo procedimento com o queijo. Na frigideira é até melhor, que você pode jogar o queijo na frigideira, colocar umas gotinhas de água e tampar, que aí ele fica pronto até mais rápido. Aí a gente põe o queijo, o bacon, para a mesa de preparo. Essa altura já pode desligar a chapa, como já está quase pronto. Agora a gente coloca o tomate. Certo. Tem alguma quantidade de tomate que você usa ou vai a gosto? A tomate é bem a gosto, mas geralmente aqui no restaurante eu costumo colocar umas 20, 30 gramas mais ou menos, para ser uma proporção mais fixa. E aí depois é a rúcula, né? Isso, depois vem a rúcula. Certo. Rúcula eu coloco meio a olho assim, só para o lanche ficar bonito e saboroso. Aí a gente pega o pão, passa o cream cheese, que dá um saborzinho especial no lanche. Certo. E aí fica a gosto de cada um. Se quiser colocar mais cream cheese, menos cream cheese, né? Esse aqui é até difícil estipular, tantas gramas de cream cheese, porque vai bem a gosto. Só pra você dar uma pincelada assim no pão. Eu gosto, a gente aqui no restaurante, a gente pega e coloca o pão na chapa. Certo. Pro pão chegar servido quentinho na mesa. A gente deixa uns segundinhos assim só de cada lado. Já vira pra cá. Aí aqui é só cortar o meio. Tá pronto. E esse foi o nosso hambúrguer. Agora a gente pode experimentar esse hambúrguer, então? Claro, com certeza. Então agora é hora de provar esse lanche para ver se ele realmente é bem gostoso. Vamos ver, hein, Pedro, se você está... E aí, tá aprovado? Muito bom. Essa combinação ficou muito gostosa. O parmesão dá um tchan no lanche, né? Parmesão com rúcula. O parmesão e o cream cheese também ficou muito bom. Muito bom, parabéns, muito obrigada. Obrigado eu. Seu bairro tem alguma história legal ou curiosidade? Mande uma mensagem pra gente que o Meu Bairro na TV pode ir conhecer de perto. Anote nosso número, é o 99811-0260. Até mais!